Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Sport Rio. O Vasco enfrenta amanhã o CSA pela Copa do Brasil, jogo em São Januário. Vasco comandou o primeiro jogo, né? Poderia ter saído vitorioso contra o CSA. Acredito que em São Januário o negócio vai ser diferente, o Vasco vai sair classificado, mas o negócio mesmo é no jogo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro no final de semana. O Vasco precisa vencer. É um jogo também em casa. Ano passado, se eu não me engano, o Vasco venceu o Galo, né? Acho que foi ano passado. Precisa vencer, somar esses 3 pontinhos e sair da zona de rebaixamento. Só lembrando que o Vasco tem jogos a menos que a galera que tá ali um pouco acima do Vasco. E depois disso o Vasco tem 2 confrontos diretos, né? Contra o Juventude e contra o Santos. É o Santos, né? Jogo fora de casa, os dois. Precisa da vitória. Não, cara. Me preocupa é domingo. Domingo é quem? Atlético Mineiro, em São Januário. Estarei lá com meu pai, inclusive. Você tá sempre projetando o problema depois. Porque eu... Como assim, garoto? Provável Atlético Mineiro de ressaca pós-eliminação, né? Ih, depende, velho. Ou não, né? Às vezes é melhor passar. Isso é uma música. Ou Depende, relaxado depende. pós-classificação. Ou assim, ó, acho melhor a gente brigar pela Copa do Brasil. Exatamente. Não, mas eles já estão assim já. A Copa do Brasil virou prioridade. Vai Imagina dar. se eles forem eliminados. Hoje vai ser um jogo desgastante, vai mandar só os reservas pra São Januário, entendeu? Mas amanhã, cara, em relação a amanhã, sinceramente, eu vou falar aqui de novo. Se não ganhar do CSA, menino, Esquece. Pera aí. não ganha mais de ninguém. Calma aí, não fala Eu já vi agora. essa cena antes, hein? Ah, não ganha mais de ninguém. Vale a pena ver de novo. Lembra dessa? Nenê, não faz isso, ele é seu amigo. Se Isso não é ganhar- feio, eu já conversei com vocês. Se não ganhar de uma equipe que tá na Série C, se não ganhar de uma equipe Em crise. que vai jogar em São Januário, lotado, os caras são malucos, tá? A torcida do Vasco é maluca. Já bota isso na tua cabeça, sadomasoquista. Ah, tá uma merda, tá. Ingresso esgotado. Pra amanhã. Estão esgotados? Estão esgotados. Espera que eu quero saber o time do Vasco. Não fala agora. Só pra você, é melhor Alex fazer Tá uma bom. água pra ele. Ele já vai falar o time do Vasco, Pedrosa. Lucas Pedrosa. É amanhã o compromisso do Vasco. Mais hora dele. Alex, por favor. Pode fazer uma água pro Pedrosa. Obrigado, tá, Alex? Deus te abençoe. Obrigado. A boa notícia Ah. é que o João Vitor tá suspenso. Olha só o que ele falou, isso, velho. É só assim que ele sai do Você time. escutou o que ele disse? Semana passada ele falou que o João Vitor era o Judas da seleção, lembra disso? Vai. Explica esse Léo negócio Jardim, direito. Paulo Henrique, Lemos, Lucas Freitas, Piton, Hugo Moura, Tietê, Rayan, Coutinho, Nuno. Aí vai respirando. Verrete. Pode ser que o David jogue na vaga do Nuno, que está desgastado, mas a princípio é isso. Jogar O dentro Nuno é bom jogador, mas É ele tem muito essa bom. questão desse controle porque que assim, tem que ser o feito Nuno, na minutagem, o Nuno, né? ele teve a temporada dele no ano passado, ele veio da temporada europeia, ou seja, ele continuou jogando, não teve descanso, não teve férias. Aí ele teve 10 dias de descanso agora na Copa do Mundo, mas o Vasco treinou 20 dias. Então, assim, a questão para mim do Nuno é, ele está se adaptando ainda ao calendário do futebol brasileiro. No Casa Pia, lá de Portugal, que era o time que ele jogava, e no Vizela também, que era o time que ele jogava anteriormente, os caras jogam 30, 40, 50 jogos no máximo. Aqui no Campeonato Brasileiro, esquece, o cara vai jogar 60, 70. Então ele, para mim, está se adaptando à intensidade do futebol brasileiro. É um jogador que, hoje, ele consegue desempenhar 60, 70 minutos. Mas aí é um problema do Vasco. O Vasco tem que ter banco para poder substituir o jogador. Porque é natural, ele entrega o que ele pode, ele se dedica, então a gente tem que ver isso aí. Mas vou ser sincero, Fernanda, com todo respeito. Vai ser um fracasso imenso e que só vai assinar todo o fracasso que o Vasco tiver na temporada se o Vasco não conseguir se classificar dentro de São Januário com ingressos esgotados diante do CSA. Eu espero que realmente isso não aconteça, porque aí o fundo do poço, que não parece ter fundo, vai ter chegado. Não vai chegar, você vai classificar. Você pode beber sua água tranquilo, você bebe esse copinho, bebe mais 2 litros, tá? Melhor pedir pra ele Aí beber o 3. fundo do poço é o recomeço de muita gente. É verdade. Vê o Tô meu precisando, fogão, olha né? o meu fogão. Acho que amanhã eu vou trazer aquela vacina. O Vasco conseguiu a liberação, ainda dentro de todo o projeto da recuperação judicial, destravou uma penhora que tinha na casa de 5 milhões de reais. A informação foi dada em primeira mão pelo Maca Vasco, pessoal do Pod Cruz Maltino, podcast Cruz Maltino. Um grande abraço a todos. E confirmada, falei com pessoas do Vasco realmente.
E o Vasco conseguiu destravar também, liberar, né, antecipar a receita envolvendo a venda do Cleiton Silva e do Orediano, receitas que viriam no ano que vem. Cleiton é equivalente a 2 milhões de euros e do Orediano 1,5 milhão de dólares. E esses recursos vão ser utilizados no dia a dia, ora para as folhas, ora para contratações, mas o Vasco precisa prestar contas, né? A Justiça indicou que, beleza, pode usar, porém, preste contas de tudo que vai ser feito, né? O Vasco vai prestar contas, como tem feito, à Justiça, até porque o plano de recuperação judicial está sendo aprovado, haverá uma assembleia de credores para finalizar, e aí o Vasco dar um passo super importante. Bom, virando a página, amanhã tem jogo com o CSA em São Januário. Léo Jardim e Paulo Henrique voltam normalmente ao time, porque eles cumpriram suspensão no Campeonato Brasileiro. É um jogo de suma importância, vale a vaga na fase quartas de final da competição, em que o Vasco foi semifinalista no ano passado. Em jogo, R$4.700.000 em premiação. E lembrando que quem avançar à fase quartas de final entra num bolo para sorteio, né? Um pote para sorteio. É bom sempre a gente lembrar isso. E depois já haverá o chaveamento, né? Então já tem um caminho a percorrer até a final. Ah, se o Vasco passar pelo CSA, pega o fulano no sorteio. Depois do fulano, quem é o confronto? Você já vai saber lá no sorteio da fase quartas de final da Copa do Brasil. Premiação milionária. Lembrando que só a final o campeão já leva R$70 milhões. Bom, eu vou falar ainda sobre um pouco mais da preparação para esse jogo de amanhã, em que o torcedor vai ter papel fundamental, porque um novo empate, qualquer que seja ele, com ou sem gols, pênalti, e quem vencer, obviamente, avança para a próxima etapa. Mas eu quero lembrar você o seguinte, olha, recado super especial, porque domingo é dia dos pais, então é dia de homenagear quem a gente ama. E claro, com o que ele mais ama e sem complicação. A dica que eu trago para você é de pai para filho, hein? Se liga na dica aqui do pai. Eu sou pai do Lucas e também da Júlia e eu trago essa dica para você que é filho e para você que é papai também, que quer garantir aí a sua insider. Esquece camisa de malha que você já viu por aí. Vamos voltar a falar então sobre o Vasco da Gama, sobre a preparação para o jogo de amanhã, em que jogar bem é fundamental, vencer é fundamental, porque o Vasco não conseguiu vencer depois que voltou da Copa do Mundo de Clubes. 4 empates e 3 derrotas. Então, passou da hora do time jogar bem e vencer. Amanhã é um bom teste, né? Depois tem o jogo com o Galo. Emplacar 2 vitórias, avançar na Copa do Brasil. Por que não? O Vasco precisa vencer, precisa ter o gosto pela vitória, em fazer gols, em construir, mas também conquistar. Bom, último tema do nosso vídeo e talvez um dos mais importantes dos últimos anos do Vasco da Gama, porque você, torcedor, aguarda ansiosamente a reconstrução de São Januário, a reforma do nosso estádio, que nós merecemos, com uma capacidade ampliada. E vai haver hoje uma reunião na prefeitura, não em caráter de urgência, em sim uma reunião de rotina, é a terceira já que vai acontecer, envolvendo o Vasco e os órgãos competentes envolvidos nesse potencial construtivo na reforma de São Januário. Inclusive, os representantes dos conselhos do Vasco da Gama associativo estarão presentes nesta reunião também. Aliás, já vem acontecendo reuniões semanais envolvendo o Vasco Associativo, Vasco da Gama SAF, a G5, a Genial e também uma quinta empresa. Essa empresa eu não consegui descobrir o nome, porque é exatamente essa empresa que faz parte do processo de aquisição do potencial construtivo. Toda sexta-feira rola uma reunião semanal desse grupo. Então, o grupo está debruçado nas reuniões, capitaneadas pelo segundo vice-presidente geral do Vasco, Renato Brito Neto. E eu descobri ontem, lembra daquele papo que o Pedrinho falou na coletiva? Olha, tem um investidor que tem 90 dias, 30 já foram, e ele tem um prazo ainda pela frente para efetivar. Então, pouco mais de um mês. O prazo termina no dia 15 de setembro. É uma notícia exclusiva para você, torcedor. O investidor que segue negociando com o Vasco, segue participando das reuniões, ele tem até o dia 15 de setembro para efetivamente chegar junto
com a grana. E aí comprar todo o potencial construtivo avaliado em 500 milhões de reais. E aí o Vasco consegue, já no início de 2026, dar o início à nossa reforma, que nós merecemos. Um estádio com capacidade para mais de 48 mil torcedores. Lembrando que o arquiteto Sérgio Dias também responde. Bom, galera, agora vamos dar uma olhada aqui no que o Vasco tem de enfrentamento, tabela de classificação, possibilidades para que o Vasco possa sobreviver nessa temporada, né, galera? Próximo jogo é amanhã, jogo contra o CSA, válido pela Copa do Brasil. Eu acredito numa classificação até mais tranquila do Vasco nesse jogo, né? Para mim, o Vasco se classifica com uma certa tranquilidade. Já os jogos de logo mais ali, dia 10, né? É o jogo contra o Atlético Mineiro. Jogo pela Copa do Brasil. O Vasco é o primeiro time na zona de rebaixamento. Logo acima, o Vitória com 18 pontos e 18 jogos. O Vitória tem 2 jogos a mais que o Vasco. O Santos tem um jogo a mais que o Vasco. Então, se o Vasco vence, né, ele já consegue respirar, na verdade, né? Ficar em uma posição boa, não dá para falar isso. O Vasco já consegue respirar. E o se é que é complicado, né? O Vasco enfrenta o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Não vai ser nada fácil para o Vasco. Depois disso, o Vasco enfrenta o Santos na Vila Belmiro. Eu acredito mais em jogos assim do Vasco do que em São Januário, cara. Ultimamente eu tô acreditando mais nesse tipo de jogo. Cara, o Vasco tem uma sequência que, se a gente colocasse aqui umas aspas, né? Seria uma sequência aceitável de jogos, entendeu? Atlético Mineiro em casa, é jogo para somar pontos. Santos, confronto direto, é jogo para pontuar. Juventude, mais um confronto direto, é jogo para pontuar. Depois tem o Corinthians em casa. Corinthians não tá lá essas coisas, é jogo para pontuar. E o Lanterna, né? O Lanterninha, o Sport é a lanterna do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada aqui. Isso, Lanterninha Sport. Se a gente for olhar, cara, o Vasco tem ali, ó, uma sequência, vamos contar desde o jogo de amanhã. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, 7 jogos, né? Que a gente já tem um jogo contra o Ceará em casa também. O Vasco tem 7 jogos aí, galera, que dá para ele fazer alguma coisa. Dá para somar pontos, dá para sair vitorioso, dá para sair da zona de rebaixamento. Se o Vasco não sair da zona de rebaixamento, nesses jogos que o Vasco tem aqui, cara, esquece, mano. Não vai mais sair. Se não sair agora, esquece.